Aumenta o volume porque você acaba de dar play no Clube da Não Cultura. Aqui a gente conversa sobre literatura, cinema e o que mais vier. Recebemos convidados e convidadas para debater e comentar os principais temas envolvendo o mundo literário. E para continuar nos acompanhando, nos @Clube da Não Cultura em todas as redes sociais. Fique agora com o episódio de hoje. Olá, pessoas! Oi, gente, cheguei! Oi, Kinaya, tudo bem? Oi, gente, tudo ótimo. Bom, seja bem-vinda ao Clube da Não Cultura. Tá começando mais uma edição. E antes, de você falar aí onde a gente pode te encontrar nas redes e na internet, vou te introduzir, então. E Kinaya, vinda ao mundo em 1995, é natural de Quixadá, no Ceará. Escritora desde quando se entende por gente, mestre em literatura comparada pela Universidade Federal do Ceará e licenciada em letras em inglês pela Universidade Estadual do Ceará. Ela, desde 2017, pesquisa sobre afrofuturismo na literatura e no audiovisual. Tem formação em roteiro e direção para ficção pela Escola de Cinema do Sertão. Então, mais uma vez, seja bem-vinda. Bem-vinda, Kinaya. Obrigado, Camila, e obrigado, Fevi? Fevi. Pode falar assim, né? Isso aí. Não sabia qual Pode. chama tônica. E eu costumo ter esse cuidado por conta também do meu nome, que geralmente as pessoas não acertam, então eu fico assim também quando eu não consigo acertar o nome de alguém. Mas Mas a gente acertou. deu tudo certo, né? Então deu certo. Obrigada pelo convite, obrigada pela introdução também. Eu tenho que falar agora sobre mim um pouquinho? Posso falar assim? Kinaya, a gente quer saber onde a gente te encontra nas redes. Certo. A rede mais ativa que eu tenho, na verdade, é o Instagram. Eu acho que deve ser minha única rede social, porque eu não uso Twitter. Eu excluí meu Twitter em 31 de dezembro de 2023. Eu falei, em 2024 eu não vou levar o Twitter pra minha vida. Então eu acabei excluindo. Mas em todas as redes era Afrofuturista Cearense. Então é um nome um pouco grande, mas você já sabe, é uma coisa bem específica, né? Então onde você conseguir ver Afrofuturista Cearense é porque sou eu. Então o Instagram é a minha principal rede, mas eu tenho uma página na plataforma Medium, né? E é Kinaya Black lá o nome. E eu acho que basicamente é isso. Atualmente eu comecei um canal no YouTube, mas só tem alguns vídeos, bem pouquinho vídeo. E aí ele também é Afrofuturista Cearense, lá você encontra ele. E é um canal que eu vou falar sobre afrofuturismo. Ó, viu? Então tá, gente, a gente vai deixar todas as redes sociais, onde é que vocês encontram os canais aí da Kinaya. Lembrando também que somos @Clube da Não Cultura em todas as redes sociais. E eu acho que a Kinaya deu um spoiler aí do nosso tema, né? Hoje a gente vai falar sobre afrofuturismo na literatura, né, Fevi? Bora lá! Isso aí. Antes de chegar no cerne da questão, né? A gente sempre gosta de saber, quem tá chegando aqui, como surgiu a literatura, né, na tua vida, assim, quando você começou a ler, escrever, se interessar, né, pela literatura em si. Nossa. Eu costumo dizer que eu sempre quis ser escritora, assim, desde criança eu queria ser escritora, eu queria trabalhar com livros, algo assim do tipo. Mas é porque na minha casa tinha uma mini biblioteca, vamos falar assim, né? E tinha muitos livros, mas não livros assim de ficção. Tinha muito aquelas enciclopédias que a galera batia na porta vendendo, tinha um tempo que acontecia isso, não sei como. Hoje em dia aqui na casa ninguém bate na porta vendendo livro. Então eu lia todas, não era nem ficção, mas eu tava lendo, sabe? Então eu sempre gostei muito de ler e escrever. Eu estudei numa escola particular quando eu era criança e tinha os paradidáticos. Eu acabei me interessando muito cedo pelos livros por conta disso também, né? Pela essa rotina de leitura que tinha na escola, né? Que a gente era obrigado a ler, mas pra mim eu acabei gostando, né? Eu não era obrigada, eu adorava. Então acabou chegando assim na minha vida. Foi realmente uma coisa desde de criança mesmo.
E não saiu mais. Perfeito. E a gente quer saber também como é que surgiu, então, depois disso, né, o afrofuturismo na tua vida. Ah, essa é uma história bem legal. O afrofuturismo na minha vida, ele apareceu num momento bem, assim, de indignação. Porque em 2017, eu tava lendo Admirável Mundo Novo, que é um livro do Aldous Huxley. É um clássico da ficção científica, né? E eu fiquei muito incomodada como a ralé da ralé, né? A classe ralé da ralé, eu costumo falar assim, era representada pela cor marrom ou pela cor preta. E aí que cada caixa dentro do livro tinha uma cor representando, né? E eu falei, menino, por que eles são representados por essa cor e tal? Então eu fiquei um pouco indignada com isso, né? Ok, na minha dissertação eu até discuto que isso pode ser uma crítica do próprio autor, enfim. Mas eu peguei e coloquei no Google assim, escritores negros de ficção científica. E aí eu não achei muita coisa, eu coloquei em inglês, que geralmente eu faço muitas pesquisas em inglês, que, enfim, é uma área que ainda não tá tão abrangente assim no Brasil, né? Então eu faço algumas pesquisas em inglês, aí eu encontrei a Octavia Butler e encontrei o Kindred. E fiquei sabendo que no mesmo ano o Kindred ia ser traduzido aqui no Brasil e ia ser publicado, né? E aí eu comecei a ler o livro em inglês e depois que ele chegou no Brasil eu comprei e li também ele em português, né? Terminei a leitura em português. E aí foi assim que o afrofuturismo chegou na minha vida, através da Octavia Butler. E eu realmente nunca tinha escutado essa palavra, ou tinha pensado na junção dessas duas palavras. Então eu comecei a ler muita coisa assim, em inglês mesmo, e ver o que já tinha no Brasil também. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de me conectar com as pessoas que estão fazendo também afrofuturismo no Brasil. Não sou essa pessoa que fica só no meu mundo, é só eu e pronto. Não, eu gosto de ir atrás, trocar conversa, trocar ideias. Então, eu sempre estou buscando e estudando afrofuturismo o tempo todo. Não é como se eu defendi minha dissertação disso, já manjo. Não, eu gosto de ficar indo atrás. Então, foi assim que chegou na minha vida e não saiu também mais igual a literatura. Por aqui a gente ama o Kindred, né? Eu não sou muito leitora de ficção científica, mas foi um livro assim que eu me apaixonei, eu gostei demais, assim, foi uma experiência muito boa. Então, enfim, né, uma baita dica, acho que a gente já falou desse livro em outros momentos, já falou da Octavia também em outros, mas é bom reforçar, né, Diva. Eu acho que antes de fazer a próxima pergunta, Kinaya, queria só fazer um contexto rápido para quem está nos ouvindo aqui sobre o afrofuturismo mesmo, trazer uma definição de acordo com a Academia Brasileira de Letras. Então, o afrofuturismo é um movimento cultural, estético e político que se manifesta aí no campo da literatura, do cinema, da fotografia, moda, arte, música, e vai trazer aí a partir da perspectiva negra, utilizando elementos da ficção científica, da fantasia, para criar essas narrativas de protagonismo negro, por meio da celebração da sua identidade, ancestralidade e história. No geral, né, essas obras são pertencentes a este movimento, procuram retratar, né, um futuro grandioso que é caracterizado tanto pela tecnologia avançada quanto pela superação das condições determinadas pela opressão racial, dentro do contexto da vivência africana e diaspórica. Esse termo ele foi cunhado pelo escritor Mark Derry. E aí, dito tudo isso, que é bom a gente trazer esse contexto, inclusive, que Naya fique muito à vontade aí para acrescentar o tanto que você já estudou sobre isso. E aí eu queria saber o que você podia dizer assim, de principais características, né, do afrofuturismo e como ele pode se diferenciar desses outros gêneros da ficção científica. Bem interessante. Eu, inclusive, tenho algumas ressalvas sobre o conceito que tem na Academia Brasileira de Letras. Aquela é muito ousada, né? Não, mas é isso, vamos falar sobre. Mas, assim, mas realmente, se a gente for pesquisar o que é afuturismo, a maioria das pessoas vão dizer que afuturismo é uma coisa sobre o futuro, sobre a tecnologia, enfim, né? Recentemente eu fiz um vídeo lá no YouTube onde eu falo como é que surgiu a palavra afuturismo. Que foi o Mark Derry que cunhou esse termo em 94, por 93, 94, a partir de uma pesquisa, né? Onde ele se perguntou a mesma coisa que eu perguntei ao Google em 2017.
Tipo assim, não tem, não, escritores negros de ficção científica aqui nos Estados Unidos. Ele perguntou isso. E aí ele foi atrás, entrevistou algumas pessoas, e aí surgiu o termo afrofuturismo, né? E realmente o afrofuturismo, quando ele surgiu, ele era muito focado no contexto da tecnocultura, porque ali na década de 90 nos Estados Unidos em si, estava tendo aquela corrida digital, né? Tava surgindo os fóruns, que foi nossas primeiras redes sociais, foram os fóruns, né? Hoje em dia, quem chegou na época do Instagram já não pegou uma época de fórum aí que era o que a gente tinha para conversar com outras pessoas online. Era uma época bem legal também, então tava nessa corrida de acesso ao digital e tal, então sempre o afrofuturismo eu acho que ele nasceu bem juntinho assim dessa corrida pela tecnologia, né? Mas hoje em dia a gente já tem avançado muito em reconhecer obras que, como Kindred, que não são, sei lá, high-tech, não é high-tech, não é uma ficção científica, né? E é reconhecida como afrofuturismo, né? Eu acho que é o livro mais vendido da Octavia Butler, se eu não me engano. Então, eu costumo dizer que as principais características do afrofuturismo a primeira de todas é a autoria negra. Não tem como você fazer afrofuturismo se você não for uma pessoa negra. A segunda é o protagonismo negro. E esse protagonismo negro não quer dizer que todos os personagens do livro devam ser pessoas negras, mas são perspectivas de protagonismo que a gente não tem na cultura pop, que a gente não tem, né, geralmente na ficção científica ou na fantasia, porque vê um guarda-chuva, né? A ficção especulativa é um guarda-chuva, então tem afrofuturismo na fantasia, no terror, na ficção científica, enfim, né? Na ficção histórica, como Kindred, né? E o terceiro ponto que eu gosto muito de pensar é a questão da afrocentricidade, não aquela coisa, se você for procurar o conceito de afrocentricidade que o Molefe Petrassante cunhou nos anos, sei lá, não sei se foi nos anos 90, 80, foi por aí. Não é exatamente isso, mas é colocar as nossas questões no centro, né? É uma ancestralidade, é uma memória, é afrocentricidade, só colocar, ou negrocentricidade, será que a gente poderia falar assim, né? Colocar ali as nossas questões no centro daquela narrativa, nossas perspectivas, nossa forma de olhar o mundo ali dentro, né? Então, o afrofuturismo, ele não é como se ele fosse um gênero literário, ele é uma estética, né? Ele é um movimento político, né? Um movimento onde a gente se posiciona e reivindica, através da arte, nossos direitos de futuro, né? Eu gosto muito de pensar nele como esse movimento prático de organização, muito mais do que só um produto artístico, né? Porque acho que qualquer pessoa pode fazer uma fantasia muito massa. Qualquer pessoa pode fazer uma ficção científica muito massa. Mas quando a gente pega aquela fantasia e coloca ela dentro de um certo contexto e essa fantasia chega também a certas pessoas que precisam daquela representatividade, a gente muda o mundo, né? Então eu gosto de pensar o afrofuturismo como essa ferramenta também de transformação social. Mas basicamente, para mim, esses três pilares assim é o que define a literatura afrofuturista, né? Protagonismo negro, autoria negra e as questões de afrocentricidade, né? Ou negrocentricidade. Eu queria saber, a partir disso, né, que tu falou, e eu acho que esse movimento, ele é muito notório, assim, eu gosto muito de Janelle Monáe, e eu acho que ela usa muito, né, desse movimento pra, enfim, criar a arte dela, e eu acho genial a forma como ela faz. Mas a gente sabe que na literatura, né, em si, já existe uma dificuldade, eu acho, da literatura, né, chegar ao número expressivo de pessoas, né, e a literatura que é escrita por pessoas negras, com a temática afrofuturista, né, com personagens negros, com as questões ali da negritude, podem sofrer ainda mais com essa de não chegar, né, nas pessoas. E eu queria saber de ti se pode haver daqui a pouco uma estratégia, uma forma que a gente consiga fazer com que essas histórias cheguem ao grande público, né? Não necessariamente, eu acho que posso dizer assim, de chegar o termo afrofuturismo na boca das pessoas, mas que aí eu acho que teria que rolar uma coisa muito maior. Mas daqui a pouco de aproximar essas histórias do mainstream, assim, vamos dizer. Sim, inclusive tem uma discussão sobre isso
desde 2018 por conta do Pantera Negra. O Pantera Negra foi lançado em 2018, né? Em fevereiro, se não me engano. Acho que sim. E muita gente fala que o Pantera Negra trouxe o afrofuturismo para o mainstream. Porém, o próprio Pantera Negra é nichado, né? A própria Marvel é nichada. A gente, ok, que é um blockbuster, Hollywood é tudo. O MCU é incrível, ele alcança muita gente, mas ele não deixa de ser um nicho também, né? Nem todo mundo vai pro cinema assistir os filmes da Marvel ou vai querer assistir um filme de um super-herói negro. Por exemplo, no cinema que eu fui, tinha muitas pessoas negras indo pro cinema porque era o Pantera Negra. Então, de certa forma, o Pantera Negra também foi um pouco nichado, né? E eu acredito que a gente tem um longo caminho ainda para percorrer sobre o afrofuturismo cair na boca do povo. Ele já tem se popularizado um pouco, né? Até pelo fato do próprio Pantera Negra, que as pessoas dizem ser afrofuturismo. Mas uma coisa que eu gosto muito de acompanhar são os projetos sociais pautados no afrofuturismo. Aqui no Ceará, eu acho que o meu trabalho é muito mais isso do que a minha literatura ou a minha pesquisa, sabe? Eu tenho alguns projetos e eu vejo isso na Bahia acontecendo, eu vejo isso no Rio acontecendo, né? E pra mim, eu vejo isso lá no Pará também acontecendo, tem uma galera do Pará que eu acompanho. E pra mim, eu acho que esses projetos que estão surgindo, essas pessoas que, sei lá, fazem clubes de leitura ou fazem projetos dentro de escolas, são as pessoas que vão fazer com que o afrofuturismo chegue em quem realmente precisa, né, que ele chegue, né? Porque às vezes eu tenho muito um aconchego pelo afrofuturismo pelo fato de, na minha adolescência, por exemplo, não ter lido uma fantasia com pessoas parecidas comigo, sabe? E hoje eu consigo ler porque, enfim, tem Filhos de Sangue e Osso, né, que é uma série incrível, uma fantasia incrível. E várias pessoas, sei lá, com seus 15, 16 anos, conseguem ler hoje em dia esse livro, coisa que na minha época eu não podia, porque não existia, eu nem sabia que poderia existir, né, fantasias com pessoas negras que não chegava. Mas é também uma questão não só do acesso individual, mas também uma questão de mercado, como vocês estavam falando, né, a acessibilidade para autores negros, né, essa questão do acesso passa pela questão do mercado, né. Então eu aposto muito nessas pessoas que têm feito projetos, têm levado o afrofuturismo para as periferias, têm levado o afrofuturismo para dentro das escolas, né? Eu acho que isso é o que vai fazer com que a gente talvez chegue em outros lugares, mas eu também acho que nós precisamos fazer adaptações afrofuturistas, ou seja, a gente precisa adaptar literaturas, né, para o cinema, porque a gente sabe que o cinema chega mais do que a literatura muitas vezes, né? Então, eu acredito que a gente precisa ter mais adaptações, né? A gente até teve algumas, como Marte 1, a própria medida provisória, a galera puxou ali a pauta do afrofuturismo para esses filmes, mas eu acredito que a gente precisa investir mais nesse cinema de ficção especulativa, de uma forma geral no Brasil todo, né? Uma coisa que várias pessoas já têm levantado esse questionamento, mas se a gente quer mesmo que o afrofuturismo vire muito popular e mainstream, a gente talvez não deva só ficar na literatura, sabe? Infelizmente eu tenho que falar isso. Sim, não, mas eu acho que. Eu acho que como é que eu posso dizer? É uma ideia, né? Uma estratégia interessante, pensando que vários movimentos que tiveram que se popularizar através do cinema, e aí a partir disso as pessoas começaram a procurar, né, o que vinha antes, né? Então acho que faz todo sentido, assim. E até uma coisa que eu acho interessante também trazer é que, claro, tem essas coisas que são muito importantes mesmo, que é do dia a dia ali e do palpável, né? De você ir nas escolas, de você falar sobre isso e tudo mais. Mas uma coisa eu acho que, assim como criadores de conteúdo, né? Eu e a Camila, acho que a gente pode trazer também, é colocar mais nas redes sociais, né? Fazer conteúdo sobre isso, chamar pessoas para falar sobre isso. Então, que eu vejo que muitas pessoas ainda não fazem e se acomodam, talvez, no tipo de conteúdo que fazem e acabam não limitando, na verdade, né, o conhecimento do público deles e o deles mesmos. Então, acho que sempre é interessante a gente trazer
também, enquanto criadores, que é pro pessoal aí que daqui a pouco nos ouve e que também cria conteúdo, se ligar no sentido de ir atrás dessas informações, trazer para o público, né, esse movimento, mostrar quanto é interessante, porque eu confesso assim que no dia a dia as minhas leituras ultimamente têm ido muito para um estilo muito específico ali, de dramas mais contemporâneos e tal, mas vez ou outra eu gosto de pegar algum livro de ficção especulativa, e eu acho que o afrofuturismo, ele traz essa novidade, eu acho, que a gente precisa, falando desse tipo de ficção. Porque existe muitas e muitas fantasias, muitas e muitas ficções científicas, mas eu acho que tem uma coisa fresh, assim, né? Vamos dizer, que eu acho que poderia se popularizar mais. Por isso até que eu trouxe esse questionamento antes. Eu ia falar uma. Pode falar. Desculpa te cortar, mas não é nem pra te cortar, é mais uma sensação que eu tinha, que eu ainda tenho, na verdade, que eu vivo tendo, que eu já fui criadora de conteúdo literário desde 2015, eu tinha um blog, aí passei pro Instagram, né? E uma coisa que eu às vezes eu me sinto muito isolada às vezes das pessoas, porque eu leio muito mais teoria do que ficção. Principalmente depois que eu fui pra academia, né? Enfim, fui pro mestrado. E aí eu ficava pensando, ai, será que se eu criar conteúdo sobre afrofuturismo as pessoas vão querer assistir? E aí eu acabei percebendo que muitas vezes que as pessoas preferem quando eu faço um Reels sobre afrofuturismo do que quando eu faço algum Reels de resenha, por exemplo, sabe? E isso me deixa até feliz, porque a coisa que eu mais gosto do mundo é de compartilhar, assim, o que eu sei é de compartilhar, sabe? O que eu aprendo eu gosto de passar pra frente. Então, essa questão das redes sociais que você falou é muito fundamental também. Pegar essa galera que tá na internet e conversar, fazer essas trocas, essas collabs, né, que hoje em dia são possíveis. Então, é muito, muito, muito bom também isso que você tem falado, assim. Desculpa te cortar. Imagina, tá? Eu tenho uma pergunta que eu acho que é um pouco do que tu trouxe já, Kinaya, mas na verdade é quase duas em uma, tá? Uma delas é mais como que tu enxerga o mercado editorial, assim, esse cenário de daqui a pouco classificar o afrofuturismo. O que eu quero dizer com isso, tá? Tem uma onda aí que é quase que um truque, né, das editoras do tipo, esse livro tem X assuntos, ele fala ele é um enemies to lovers, ele vai ter casal não sei o quê, enfim, que é quase que às vezes contar a história ali sobre os livros. Enfim, isso é um movimento que funciona, assim como dizer que esse livro bombou no TikTok, esse livro bombou não sei onde, enfim, faz parte. E aí eu posso estar sendo muito ignorante, por isso que eu te trago essa pergunta, de entender como tu enxerga o afrofuturismo sob essa perspectiva, do tipo assim, será que as editoras estão investindo bastante em trazer títulos de fora para cá, ou olhar para autores nacionais que escrevem sobre isso especificamente, taguear também esses livros, né, em qualquer site, isso a ponto de vista de títulos mesmo, de deixar claro, não, isso é afrofuturismo, até para que esse termo ele tenha uma popularidade maior, vamos dizer assim, porque eu vou te dar um exemplo. Eu sou formada em escrita criativa, sou escritora, eu estudo isso e eu fui conhecer afrofuturismo, tipo, vendo conteúdo nas redes sociais, vendo criadores de conteúdo falando sobre isso. Então, por isso que eu te trago essa pergunta, assim, para entender como é que tu enxerga esse cenário mais de popularizar o termo, e qual o papel das editoras, principalmente, assim. Essa é a primeira pergunta. Depois faço outra, porque já ficou longo. Olha, algumas editoras têm pensado o afrofuturismo. A gente tem aí HarperCollins, Intrínseca, a galera que é da Bruxa Cata, que é um livro até que eu fiz um vídeo que ainda não saiu. Então, a gente tem afrofuturismo em editoras tradicionais, né, em selos de editoras tradicionais, mas eu não vejo, por exemplo, o marketing, que isso é um marketing, falar de enemies to lovers, falar dos temas que perpassam o livro, é um tipo de marketing que pega, mas que eu não vejo ele sendo aplicado no afrofuturismo. E é uma coisa que eu sinto falta e que internamente eu meio que critico, né? Eu acho que a gente tem, sim, que utilizar do marketing também para o afrofuturismo, para que ele chegue em outras pessoas, para que ele se popularize.
Porque, às vezes, as pessoas querem vender como algo muito politicamente... Não, muito posicionado politicamente, na verdade, ou apenas sobre uma questão racial, mas a gente esquece que é uma ficção científica, que é uma fantasia, que ali pode ter um Enemies to Lovers também, enfim, que podem ter vários temas ali interessantes que perpassam a narrativa e que a gente poderia fazer um marketing de popularização daquilo, né? Mas colocam ele numa caixinha, tipo a caixinha do Novembro. Ah, não sei, o Novembro Negro, então vamos lançar aqui um livro aqui já futurista pra gente já entrar a cota. Mas eu percebo isso, sabe, Camila, também, onde a gente não vê esse tipo de marketing, assim, eu não sei exatamente o nome que mas é como se fosse um marketing de popularização, né? Mas eu não costumo ver. E são coisas pontuais que tem nas editoras tradicionais, né? A gente não vê tanto assim. O afuturismo, ele é publicado, em sua maioria, por editoras independentes, né? A gente tem editoras independentes que estão muito mais focadas em afuturismo do que as grandes editoras, né? Então é uma questão, a gente volta para a questão do mercado também, é uma questão de mercado. Sim. E eu não sei, Fê, se quer trazer algum comentário disso especificamente, mas a outra pergunta que eu ia pode. fazer, que tem um pouco disso de talvez, não é marketing nesse caso, tá? Mas é mais, acho que evolução do ponto de vista de cenário, de mercado editorial também. Até tu trouxe o exemplo, Pantera Negra, né? E outros filmes que estão surgindo também. Mas, por exemplo, quando tu começou a pesquisar, estudar sobre afrofuturismo lá em 2017, com certeza tu tinha um cenário à tua frente, que hoje em dia é totalmente diferente, questão de obras publicadas, de temas. Se puder fazer um review assim dessa trajetória de ter começado a estudar versus, enfim, o cenário de agora, sabe? Como que é isso, assim? Realmente, quando eu pesquisei, né, eu tava muito assim naquela de, nossa, então é uma coisa muito sobre o futuro, ou é uma coisa que não existe tanto no Brasil. Então eu tinha essa visão de que o afuturismo era uma coisa muito popular nos Estados Unidos, mas eu sei também que não é essa popularidade toda que eu pensei, né? Mas de 2017 para cá, muita coisa mudou de verdade, assim. A galera começou a entender que o afuturismo não é só sobre um produto, né, artístico. A galera começou a perceber que não é só sobre o futuro. E eu tenho visto que no começo, assim, quando eu tava lá em 2017, 2018, por ali, eu me sentia muito incomodada com algumas obras, mas hoje em dia eu me incomodo muito mais com essas obras. E obras desse tipo quando são publicadas agora. Então, né, de 2017 para cá, realmente muita coisa mudou, assim, como eu ia falando, né? E existem certos tipos de histórias que eu me incomodava e hoje eu me incomodo muito mais se elas são de agora. Por exemplo, às vezes a gente vê, como a gente não tinha muito conhecimento ainda do que era o afuturismo, do que é que a gente podia fazer enquanto contexto Brasil, eu via muitas histórias que me pareciam uma salada mista de mitologias africanas, de tradições africanas, misturava tudo, uma cor de um país, outra cor de outro país, enfim. E isso me incomodava um pouco porque eu sempre tive essa ideia do afuturismo pautando território. Não é à toa que os meus livros, eles são escritos no cearense, né? Eles se passam aqui na minha cidade. Então eu ficava um pouco incomodada quando eu via livros assim de afuturismo que não tinha nada sobre o Brasil. Era basicamente uma história que juntava mitologias africanas ou coisas assim aleatórias de ancestralidade africana. Nomes, todos os nomes tinham que ser africanos. Então são coisas que hoje em dia a gente já encontra afrofuturismo com nomes em português, né? Os nomes brasileiros, que acontece aqui no Brasil. Não que a gente não possa fazer um afrofuturismo dessa forma, mas é uma coisa que ficava tão distante da gente que às vezes a gente não conseguia se conectar. Não tinha proximidade, né? Pois é, parecia como se a pessoa tivesse feito aquilo só pra... Rapaz, vou fazer um afuturismo, eu acho que é assim que faz. Sabe? Então parecia muito Entendi. isso. E aí, ok, para um livro de 2016 ou 2017, tudo bem isso tudo bem. Mas
para, sei lá, livros que já saem agora em 2023 ou 2022, eu já acho que a gente tem bagagem suficiente para escrever o nosso próprio afrofuturismo, né? Nos entendermos enquanto afrodiaspóricos. A gente pode falar de África, claro que a gente pode, mas eu acho que é muito mais importante a gente fazer um afrofuturismo brasileiro do que ficar importando coisas, mesmo que seja algo africano, né? Mas a gente também tem que se entender aqui enquanto pessoas, sei lá, africanas em diáspora, africanas brasileiras, que, enfim, aconteceu várias coisas durante a história e a gente está aqui hoje nesse Brasil, que é o segundo país mais negro fora de África, se eu não me engano, né? Então, isso me incomoda muito. Mas é esse cenário que eu vejo. Antes a gente tinha muito mais essa coisa de botar muita coisa africana dentro das histórias e hoje a gente já consegue. Hoje a gente já consegue fazer assim, histórias genuinamente brasileiras, sabe? Eu acho que é um pouco essa questão, talvez, de, que nem tu falou, de falta de entendimento sobre o que é, né? Sobre talvez botar só numa caixinha e ser só sobre aquilo, sendo que é uma coisa extremamente ampla e plural. Então, acho que talvez mesmo vamos usar a palavra ignorância, assim, de modo geral, das pessoas, de estudar mais e entender. E o bom é que isso evoluiu, né? E as coisas melhoraram nesse aspecto. E, por exemplo, desculpa, a gente tem histórias, assim, de 2016, 2017, por aí, muito boas, inclusive de afrofuturismo, de fantasia, né? Tem uma escritora, que é a primeira escritora de afrofuturismo aqui no Brasil, que é a Luane Zyla, que eu sou apaixonada pelas histórias dela. E ela trata, assim, de temas muito interessantes, como a própria questão do meio ambiente. Então, a gente tem pessoas aqui que estão fazendo afrofuturismo há muito tempo e que estão pensando coisas, assim, problemas nossos do dia a dia, né? Problemas estruturais de urbanização, enfim. A gente tem muita história boa também, a gente tem que catar. E eu acho que todo mundo, como a Camila ia falando, né? Todo mundo que se propõe a escrever afrofuturismo deve também pesquisar afrofuturismo. Não que isso seja Sim. obrigatório, mas eu acredito que se você pesquisar, se você ler também outras histórias de afrofuturismo, com certeza isso vai te ajudar muito, muito, muito na tua escrita. Acho que vai ser bem legal. Eu ia até questionar, assim, sobre essa escrita mesmo, né? Você falou ali sobre essa dificuldade daqui a pouco de alguns autores em não gerar essa identificação que a gente precisa, né? E eu queria entender quais são essas dificuldades que você acha, como escritora, né, de construir uma história afrofuturista, né? Quais são essas dificuldades e também qual é o lado bom, né? As delícias de acabar escrevendo histórias que bebem do afrofuturismo. Pois assim, como eu sempre pautei território, na verdade não é que eu sempre pautei território, eu sempre tive vontade de escrever sobre o meu território, mas como eu lia muita tradução, né, sei lá, muita fantasia traduzida, eu achava que... Olha aí. Oi, gente, boa noite. Ai, que amor! Fofura! E aí, como eu lia muita coisa traduzida, né, na minha adolescência, eu achava que eu não podia escrever sobre o meu território, né? Então, quando eu conheci o afrofuturismo, isso foi muito legal, porque eu pude me encontrar e dizer, nossa, o que eu quero escrever não está errado, né? Mas, assim, acho que os desafios de escrever afrofuturismo no Brasil é justamente essa parte do conceito, talvez. Porque a gente pensa muito no afrofuturismo enquanto futuro, até porque está no próprio nome. Então, quando a gente encontra algumas obras que não pautam o futuro exatamente, ou não são high-tech, né, não são voltadas para a tecnologia, as pessoas tentam, talvez, ali, te deixar um pouco mais para baixo, dizer, talvez isso não seja futurismo porque não tem tecnologia, né? Então, eu sempre digo assim, bora ler Kindred, bora ler outras histórias da Octavia Butler, que é a mãe do afrofuturismo, pra gente ver que ele não é só sobre isso, né? Então, acho que a dificuldade maior para mim em escrever afrofuturismo está nessa forma de mostrar para as pessoas que aquela história ela é afrofuturista, mesmo que ela não tenha ali
aqueles tropos que ficaram conhecidos do afrofuturismo por conta do Pantera Negra. Né? Porque a gente acaba que pautando muito o Pantera Negra, porque de qualquer forma foi ele que trouxe a discussão para o Brasil e para outros países também, né? E a própria equipe do Pantera Negra estudou afrofuturismo, né? Os figurinistas, foi muito legal também. Sempre gosto de assistir as entrevistas deles para ficar assim, ok, realmente eles estudaram afrofuturismo e ficou muito legal. Mas a minha maior dificuldade é essa, em dizer como aquilo é afrofuturismo se não está, né, dentro dessa popularização talvez equivocada que fizeram do afrofuturismo. E a coisa boa, eu acho que a gente já conversou sobre a coisa boa, né? Que é trocar, que é uma coisa muito legal escrever afrofuturismo, porque no afrofuturismo eu não escrevo sozinha. Eu sinto muita vontade, me sinto muita vontade de mostrar as minhas histórias para as pessoas, né? Para outras pessoas que estão escrevendo afrofuturismo. Então, acho que essa é uma coisa boa do afrofuturismo. E eu acho que o bom também é todos os feedbacks que a gente recebe. Enquanto escritor, enquanto pesquisador, sabe? É muito bom ver as pessoas se identificando com o que a gente escreve, né? Tem uma coisa em específico que aconteceu nesse ano passado. Eu tive 5 trabalhos na feira estadual dos colégios, né, de ensino médio. E foi muito legal ver os adolescentes pesquisando afrofuturismo, lendo livros afrofuturistas e levando para a feira ideias afrofuturistas aqui no Ceará. Então, eu acho que essa é a parte boa do afrofuturismo, é o que vai para além da escrita, né? Acho que é isso que faz a gente escritor, né? Essas são as trocas que a gente tem com os leitores, com as pessoas que consomem ali. Então, para mim, eu fico muito feliz assim, com os caminhos que estão sendo abertos com o afrofuturismo, mas é um desafio também dizer que eu escrevo afrofuturismo que se passa no sertão. Porque, enfim, a ficção científica é muito voltada para aquelas coisas assim, para aquele centro tecnológico, muito Tóquio, né? Então, como as pessoas pegam o meu livro e dizem: como é que tu escreve uma ficção científica que se passa no meio do sertão, mulher? Isso é afrofuturismo ainda. Então, são os meus desafios diários, mostrar que no sertão também tem afrofuturismo. Olha aí, mais uma dica, mas assim, é uma grande dica pensar que tu pode dizer, leiam Kinaya, né? Me leiam para vocês entenderem que o afrofuturismo vai muito além do que a gente imagina. Mas eu quero mais dicas, tá? Eu quero dicas aí de autores ou de livros para quem quer se aprofundar no afrofuturismo, quer ler mais. Daqui a pouco também, se tiver filme, a gente tá aceitando muitas dicas aí. Além de, claro, Kinaya, né? Ah, que legal. Eu adoro indicar. Eu sinto, inclusive, que eu preciso indicar mais coisas no meu Instagram, porque a galera pede muito indicação. Não só de ficção, mas também de teoria. E como é que eu aprendo o que é afrofuturismo? Muitas pessoas, né, chegam no meu perfil para perguntar o que é afrofuturismo e como aprender sobre afrofuturismo. E eu acho que a primeira dica que eu tenho, inclusive, não é uma ficção, é um livro chamado Afrofuturismo, que é da Itasha Womack. Esse livro, eu não sei se ele é de 2013 ou ele é mais recente, mas ele só chegou esse ano no Brasil. Então, esse livro eu posso contar para vocês, se vocês quiserem, a listinha com os nomes que eu vou citar, né? Porque tem um nome mais difícil, né? Então, esse livro é muito massa, assim, ele fala muito sobre surgimento, sobre o que é esse afrofuturismo, o que as pessoas estão falando sobre ele, as inspirações africanas, as cosmovisões, as mitologias africanas que permeiam o afrofuturismo, as obras afrofuturistas lá nos Estados Unidos, né? É um livro mais pautado nos Estados Unidos, mas que é bem diverso, assim. Então, se você quer saber o que é afrofuturismo, essa é a primeira indicação. Afrofuturismo, um livro da Itasha Womack, que é minha diva. Adoro ela. Sobre ficção, eu tenho uma ficção que foi meu livro favorito de 2023, que é um livro da Thay Yasmin, e eu não vou saber dizer o sobrenome dela agora, mas o nome do livro é Uma Chance de Continuarmos Assim. É um livro bem curtinho, e ele se passa no sul do Brasil, mas é uma narrativa, assim, incrível. Uma narrativa, eu costumo dizer que é uma narrativa genuinamente afrofuturista brasileira. Então, Uma Chance de Continuarmos Assim. É incrível, foi o melhor livro que eu li em 2023. É uma literatura afrofuturista muito massa.
Ai, nossa, é tanta coisa. Essa capa é linda. Agora eu fui ver Uma Depois Chance de ver. Continuarmos Assim. A Pois capa é é lindíssima. linda, a capa é muito linda também, é uma pintura. Olha, eu podia ter lá mostrando aqui as capas, mas é porque a parte de afuturismo especificamente fica lá no outro quarto. Entendi, entendi. Meu Deus, como é que pode? Acho que todos os livros da Octavia Butler, a gente pode indicar todos os livros da Octavia Butler, mas se quiserem começar pelos contos, né? Ela tem um livro de contos que é o Filhos de Sangue e Outras Histórias. São contos bem legais, assim, pesados, né? Porque, enfim, estamos falando de Octavia Butler. Mas Sim. nunca leu e quer começar a ler, né? A Grande Dama da Ficção Científica, como é conhecida, ou A Mãe do Afrofuturismo. Eu recomendo começar pelos contos. Aqui no Brasil, né, eu recomendo todos os livros da Luane Zyla, que é a primeira mulher a escrever afrofuturismo aqui no Brasil. Então, todos os livros dela eu recomendo. E aqui no Ceará também eu tenho uma leitura que eu gosto muito, que está numa antologia de afrofuturismo, que é uma antologia chamada Raízes do Amanhã. E aí acho que são 8 contos afrofuturistas, e tem um de uma escritora daqui do Ceará também, que é a Gigi Diniz, que é Não Tem Wi-Fi no Espaço. E eu amei porque se passa em Fortaleza, se passa aqui no Ceará, né? Então, para mim foi ótimo ler uma outra coisa que se passa no meu estado. Então, esse livro todo é excepcional, todos os contos são maravilhosos, né? Também indico muito uma editora, que é a Quitembo. A Quitembo é uma editora só de afrofuturismo, é uma editora independente, né, de São Paulo. Então, se eu fosse falar todos os livros era mais difícil, mas quem quiser também conhecer afrofuturismo brasileiro, pode dar uma busca aí pela Quitembo Literatura, que é uma editora só focada em afrofuturismo. Nossa, se algum amigo que eu não indiquei não precisa ficar com raiva, aquelas, porque enfim, a gente conhece. Se eu não indiquei algum amigo, desculpa. Eu recentemente li também o livro do Valdson Souza, que também é pesquisador do afrofuturismo, que se chama 23 Minutos. E é um terror muito legal, que também puxa pro afro-surrealismo, que já é um outro movimento, outra viagem. É uma galera radical, viu, passando na rua. Então, eu li recentemente o 26 Minutos, né? Saiu esse ano. Foi incrível também, uma leitura muito legal. E olha que eu não sou leitora de terror. Então, quem gostou de Kindred vai gostar desse livro, né? Do 26 Minutos. Quem gostou de Kindred vai gostar desse livro. Então, tem muita coisa, assim. Se eu fosse falar todo mundo, sim. Mas, assim, quem eu não falei, desculpa. E tem os meus livros, né, que eu não falei. Eu ia dizer isso. Eu ia dizer, a gente vai colocar, né, aqui os links também dos livros da Kinaya, né? Tem ali Eu Conheço o Zomi, Te Encontro no Futuro, Ventania, sim, né? Que são contos ali, Uma História para os que Não Foram. E eu queria saber, acho que pra gente finalizar, aproveitando, né? Pode falar um pouquinho dele, se quiser, e também já falar o que a gente pode esperar da Kinaya daqui pra frente, da literatura. Ai, gente. Tem algum spoiler? Tem! Não é o furo. Segredo, não é tão segredo assim, porque eu já dei uns stories ali, vez ou outra eu falo, né, sobre isso. Mas falando assim rapidamente dos meus livros, né, o Eu Conheço os Homens é uma novela afrofuturista, se passa aqui no Ceará, se passa na cidade que eu moro atualmente, que é Quixeramobim, e ele é o começo de um universo maior que eu tenho feito, né. É uma história assim que tem uns temas bem atuais assim da própria política brasileira, mas eu não falo nenhum dos nomes, assim, sei lá, não falo sobre neoliberalismo, não falo sobre capitalismo, não falo esses termos, mas a pessoa que lê entende que
ok, se a gente não tomar cuidado, essas coisas aqui podem acontecer no país. Isso aqui não vai ser só uma distopia, não, galera. Então, é um livro com linguagem bem simples, mas que eu tenho muito carinho por ele, pelo fato das pessoas lerem e dizer, nossa, isso aqui pode acontecer no Brasil se a gente não tomar cuidado com, sei lá, com a nossa vida, com os outros, né? Não ter empatia com todas as pessoas, enfim. E ele é o começo de um universo. Inclusive, o Te Encontro no Futuro é um conto que se passa no mesmo universo dos homens, só que muitos anos depois, no futuro. Às vezes eu recebo umas mensagens, né, da galera falando assim, mulher, isso aqui tem a ver com isso aqui, os homens têm a ver com esse conto. Eu tenho, amor, no mesmo universo. Aí a galera fica, meu Deus, eu não acredito. E de spoiler, eu posso dizer que tem um novo conto do universo dos homens aí pra sair. Eu deveria ter lançado esse ano, mas não vou lançar esse ano, vai ser só no próximo, já estamos quase no final do ano, né? Dá um cansaço também, muita coisa para resolver. Mas esse conto, ele vai abordar uma outra cidade aqui do Ceará, que é a cidade que eu nasci, que é Quixadá. E ele se liga diretamente com essa história que se passa no futuro, né? Esse outro conto que eu tenho publicado. Então, ele vai tratar o que aconteceu com as pessoas que viviam em Fortaleza nesse futuro, né, apocalíptico que eu crio. E é bem legal porque é a primeira história que eu realmente escrevo que se passa na cidade que eu nasci. Porque os homens, que é o que o pessoal mais conhece, é na cidade que eu vim morar, não é na cidade que eu nasci. Então tem sido um carinho muito grande escrever também isso. Também tem um romance, mas isso vai demorar um pouco mais. E que também se passa no mesmo universo. Então tá, os Homiverso vai caminhar. Mas eu preciso dizer, pra quem já leu o Eu Conheço os Homens, que por enquanto não tem Eu Conheço os Homens 2. Daquela, parem de ir na minha DM. Não, que é isso, Parem de incomodar aqui, Naya, não, gente. Antes de ontem eu tava com o Rômulo, que é o ilustrador dessas obras, né? E aí ele simplesmente vira pra mim e fala, no Os Homens 2 eu quero fazer uma cena de luta. Aí eu, até tu? Até você tá me cobrando Os Homens 2, amigo? E o que eu posso dizer também é que Os Homens tá sendo adaptado pra roteiro de longa. Então, sei lá, daqui uns 6, 8 anos, chique. Quem sabe um dia a gente pode ter um filme, né? Um dia, quem sabe, mas a gente tá falando roteiro ainda. Isso é um grande furo aí de reportagem. Gostei. É um negócio exclusivo. Aquelas coisas exclusivas. Mas realmente tem aí essas 3 coisas assim pra sair, né? Esse conto, que se chama Memória Cheia. Inclusive, eu não falei pra ninguém esse nome, é a primeira vez que eu falo. Mais um furo. Tem o Coivara, que eu já tinha falado sobre o título, que é o romance, né? E a questão do roteiro do Eu Conheço os Homens, que tá aí sendo produzido pra um dia, quem sabe, vir pro audiovisual em pastel. Tá todo nós E vai vir. Inclusive, vai o quê? Popularizar olha também. aí. Olha aí, o termo, que nem a gente falou. É verdade, vai ser um dos que vai popularizar. Eu amei os títulos. Eu sou uma pessoa Sim. que eu penso muito nos títulos. Eu gosto muito. Às vezes eu penso no título antes de pensar na história. Não, muito bons E eu mesmo. acho eu acho que esses títulos bem chamativos, assim, que brincam com as palavras e tal, é muito característico do afrofuturismo, né? Então faz todo sentido. Verdade. É muito bom. sentido. Eu gosto muito mesmo. Mas é isso, gente. Eu só tenho a agradecer pela conversa. Adorei. Eu adorei o nome também do podcast. Eu adorei, assim, de verdade. É uma coisa muito, muito chamativa, assim, um negócio de... Eu acho que as pessoas vão, às vezes olham e meio que incomoda, mas vai também atrás pra saber o que é que estão falando ali. Porque, tipo, não cultura, ok. O que é que eles estão... Esse povo é polêmico. Eu adorei. A gente que amou te receber aqui. Sim, foi ótimo. Acho que a gente teve um papo assim que, claro, não tem como falar de afrofuturismo em poucos minutos que a gente tem aqui, né? Poderia ser horas, dias de conversa, mas você, né, está sempre bem-vinda para voltar, para a gente falar de outras coisas também, dos futuros lançamentos, né? E agradecemos muito, muito, muito pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, pela conversa. Obrigado.
Ai, gente, Kinaya, muito, muito obrigada. Pode falar, pode falar. Ai, gente, eu agradeço demais, assim, pelo convite, de verdade. Eu gosto muito de conversar sobre isso, então sempre que quiserem pode chamar. Ah, surgiu, sei lá, uma nova dúvida aí sobre essa questão. Ah, se quiser conversar, pode conversar, assim. Fala também na DM comigo, fiquem à vontade, de verdade, assim, não se acanhe não. Qualquer coisa, pode perguntar. Então, assim, eu só fico muito feliz que as pessoas tenham interesse em saber o que é futurismo, né? Querer realmente conhecer o que é a diversidade que ele tem. Eu costumo até dizer que a gente tem afrofuturismos no Brasil, porque o Brasil é muito grande, né? Um país continental. Então, o afrofuturismo que eu faço é totalmente diferente do afrofuturismo da Tayasmin, do continuar, uma chance de continuarmos assim, né? Isso, e é uma história incrível também, e que, mesmo que não seja o meu contexto, assim, de cotidiano, né? Eu não moro no Sul, então eu moro totalmente ao contrário, eu moro no Nordeste, né? E eu me senti muito, muito apegada a esse livro, me identifiquei demais. Então é uma forma da gente ver como o afrofuturismo é também diverso no nosso país. E eu fico muito feliz mesmo de poder estar conversando sobre ele, né? E estar indicando também a galera aí para vocês conhecerem. Kinaya, muito, muito obrigada. Palavras finais lindas. Pessoal, a gente vai deixar os links das dicas aí dos livros que a Kinaya falou. A gente vai colocar os links dos livros dela também. E as redes sociais para acompanhar. Lembrando que também somos @Clube da Não Cultura em todas as redes sociais. Obrigada mais uma vez. Apareça quantas vezes quiser. E é isso, gente. Até o próximo episódio. Um beijo. Um beijo, gente, até semana que vem.